Compartilhei com os irmãos, em conversas que alguns irmãos, os presbíteros, que uma das coisas mais importantes para mim é o culto. Hoje nós falamos sobre música pela manhã com os irmãos, mas eu queria hoje falar sobre você. Quando a gente encontra no Salmo de número 100, o verso de número 2, ele nos fala de algo de propriedade daquilo que apresentamos ao Senhor. É um dos salmos mais impositivos das Escrituras em relação a servir a Deus, ao louvor. É reconhecido aí como um salmo de ações de graças, né? E dando sempre graças ao bom Deus, né? Aqui o salmista traz esse hino que, assim, era um dos hinos mais tocados, né? Enquanto o povo peregrinava ao templo, né? Nos momentos de adoração. E assim eu queria ler, os irmãos acompanhem, na verdade o versículo 2 apenas, mas queria ler todo o salmo, depois a igreja, por favor, repita comigo o versículo número 2. Em reverência à palavra, coloque-se de pé, e assim leiamos, eu leio, os irmãos depois repitam o versículo 2 comigo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos teus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Repita comigo, verso 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Mais uma vez oremos. Pai de amor, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento, com teu Santo Espírito. Dá-nos entendimento, Deus, das verdades do Senhor, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os queridos irmãos podem se assentar. Irmãos, o Salmo de número 100, ele é um dos 50 salmos que nós temos nas Escrituras, que nós não sabemos quem é o autor do salmo, né? Muitos deles, na verdade, grande parte deles, nós sabemos que são composições de Davi, outros de Asaf. Então nós temos alguns compositores conhecidos, mas alguns salmos simplesmente não nos vem aqui a referência de quem seria o autor. Na verdade, esse salmo aqui é reconhecido então como um salmo de ações de graças. Irmãos, o escritor Derek Kidner, falando sobre esse salmo, ele diz que ele foi usado no serviço do templo. Então, no serviço do templo para louvar a Deus, e esse salmo supera todos os salmos, segundo ele, quando ele observa todos aqueles salmos de ações de graças, de louvor a Deus, esse salmo se sobressai pela expressão firme que ele chama a atenção para a gente de um servir a Deus com alegria, como o texto fala. Isso é importante. Eu preciso servir ao Senhor com alegria, e assim era provavelmente cantado esse salmo, irmãos, naqueles momentos de adoração, de convite à congregação. Então, para que os irmãos entendam, é um chamado: venha, celebre, jubile diante de Deus, servir ao Senhor com alegria. Então nós somos convidados pelo salmista, nós somos chamados pelo salmista. Aqui nós possamos apresentar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, o serviço que prestamos ao Senhor, como assim chamamos. Irmãos, e quando olhamos no capítulo 2 de Atos, nós vemos ali naquele momento, quando o Espírito Santo é derramado, irmãos, sobre a igreja, nós temos ali o relato de que havia pessoas de várias nações. O Salmo até cita isso, né? Que viriam nações, adorariam, serviriam ao Senhor, né? Quando ele fala no versículo de número 1, todas as terras celebrem ao nosso Deus. Esse fenômeno acontece ali, e é provável que possivelmente esse salmo tenha sido cantado nesse dia, irmãos, que era um momento de servir a Deus com alegria. Então aqui nós somos convidados, e vemos que nessa época de Jesus, os apóstolos aceitaram esse convite, serviram ao Senhor, celebraram jubilosamente ao nosso Deus. E pensando nisso, irmãos, entre os salmos de triunfo e ações de graças, este sobressai, elevando-se ao mais alto padrão, justamente porque ele chama atenção para o servir alegre. Irmãos, e todos se reuniam para celebrar. E eu e você também fomos chamados nessa noite.
O Espírito Santo te incomodou para estar aqui. Talvez você também que esteja em casa tenha sido motivado pelo Senhor a participar deste momento conosco, mas lembrando sempre de que nós somos convidados. O nosso Deus me chama, o seu Deus te chama para celebrar, e Ele chama para que tenhamos alegria diante dEle. Irmãos, o que se apresenta nessa celebração, nesse convite aqui para a gente, quando observamos o verso, é que, irmãos, muitas vezes nós entendemos aquilo que eu e você passamos, aquilo que passamos no nosso dia, que muitas circunstâncias abalam a nossa vida. Nós acabamos de ver aqui, né, irmãos? Irmãos, talvez hoje, pensando sobre esse salmo e vendo o que vimos aqui no momento missionário em relação à África, né? Nós, irmãos, deixando às vezes de servir o Senhor, não atendendo o convite, e aquele povo abandonando tudo para servir. Abandonando tudo e servindo a Deus com alegria. E eu entendo que eu e você hoje temos uma condição muito mais propícia para nos alegrarmos no Senhor. Por mais que a situação familiar sua esteja difícil, por mais que a situação da sua vida, em qualquer esfera que seja, até mesmo dentro da fé, às vezes nossa fé é abalada por algumas dificuldades, a palavra de Deus nos chama a atenção que aqui não há, nesse chamado, um convite a uma alegria circunstancial. E eu e você não nos fundamentamos, irmãos, em uma fé firmada em circunstâncias, mas na verdade, não em outras coisas que o Senhor faz, não nas bênçãos que Ele denota a nós, mas servimos a Deus com alegria por aquilo que Ele é. Eu e você precisamos ter em Deus a nossa fonte de alegria. Ele é aquilo que sustenta a minha vida, a minha fé. Por que eu digo isso? Porque, querido, pessoas vão te decepcionar. E talvez você hoje esteja até machucado com isso, não é verdade? Não é? O mundo, a gente conversou, né, e você pode conversar com pessoas, eu converso com pessoas dia a dia, irmãos, como pessoas estão machucadas. Mas muitas vezes machucadas porque focaram em pessoas. Gostava muito do reverendo Ludigero, foi pastor na primeira de Manhuaçu, de Belo Horizonte, foi também, eu tive a oportunidade de tê-lo como professor no seminário, e certa vez ele disse para a gente o seguinte: olha aqui, a primeira coisa que eu sei quando alguém entra no gabinete pastoral lá da minha igreja, é que está entrando ali um pecador. Está entrando ali um pecador. Eu e você, que casamos com pecadores, tivemos filhos pecadores, trabalhamos com pessoas pecadoras, nós somos auxiliados e ajudados e muitas vezes até liderados na sociedade por pessoas pecadoras e dentro da igreja também. E às vezes, irmãos, essas pessoas nos decepcionam muito mais porque o nosso coração está voltado nelas, a nossa esperança está nelas. Deus chama-nos a servi-lo com alegria. E eu e você precisamos entender, irmãos, o que Filipenses 4:4 nos fala. Filipenses 4:4 fala que alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E quando Ele nos afirma essa alegria, Ele não está dizendo em nenhum momento que essa alegria ela deve ser movida pelas bênçãos de Deus, por circunstâncias que Deus possa nos dar de favorável. Então, irmãos, eu queria deixar aqui uma ilustração interessante que eu li em pouco tempo de um livro de um pastor chamado Lloyd Ogilvie. Ele escrevendo sobre o seu pastorado, em um momento diz ele que chega em uma visita, visitando os membros da igreja, tinha um irmão que ele tinha dificuldade de visitar, porque ele trabalhava na Inglaterra, né, em uma mina, e ele nem conhecia ele, não tinha visto esse irmão ainda. Ele ouvia falar desse irmão, mas esse irmão ainda não tinha ido à igreja. Ele começou a visitar, todo mundo chegou a vez desse irmão que trabalhava lá na mina. E quando ele chega, irmãos, na mina, ele pergunta: olha, eu estou procurando fulano de tal. E ele chega e fala o seguinte: ó, é fácil o senhor encontrar. O senhor vai descendo a mina abaixo e o senhor segue o cântico, segue o hino. Irmãos, e à medida que ele ia descendo, Ogilvie
diz que pensava, o que eu vou encontrar esse homem cantando, né? A sugestão foi, por exemplo, talvez ele esteja cantando algum hino de Pelo Vale Escuro, Seguirei Jesus, e de repente ele ouve o mais belo canto de alegria, irmãos, de um homem no meio das profundezas do escuro, daquela caverna, onde ele achou que ali haveria tristeza, aquele homem servindo a Deus com alegria, porque nunca importou o que eu e você fazemos, ou nunca deve importar a circunstância que vivemos, deve importar o Deus que servimos, e que Ele é a fonte da minha alegria. Irmãos, servir a Deus é totalmente diferente de servir qualquer outra pessoa, concorda comigo? Você serve pessoas, de certa forma, você está trabalhando, está servindo alguém. Mas, irmãos, quando olhamos em Atos, capítulo 17, versículo 25, nós vemos que Deus não é servido por mãos humanas. Aí você fala assim, mas pastor, então não tem uma contradição aqui nas Escrituras? Porque lá no Salmo fala servir, aqui Paulo está falando de que esse Deus não pode ser servido por mãos humanas. Mas, irmãos, entenda o contexto diferente. Quando Paulo está falando aqui, lá em Atenas, em Atos, ele está chamando a atenção para aquele povo lá, que estava ali adorando deuses e mais deuses. Ele está apresentando o Senhor, nosso Deus. Ele diz, olha, o Senhor não exige, o meu Deus não exige um serviço seu para que ele possa existir. Essa é a diferença, irmãos. Deus não precisa de você e de mim. Mas Ele nos convida a servi-lo com alegria, e isso deveria motivar o meu coração, a alegria de servi-lo ainda mais. Então, irmãos, o salmista, ele compara o existir lá no Salmo 123, versículo 2, dizendo, com os olhos dos servos, irmãos, estão fitos na mão dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. E ele usa essa expressão de que o servo ficava todo o tempo olhando para a mão, né? Ali do seu senhor, da sua senhora, entendendo que é ali da mão que vem tanta benevolência, como também o juízo, da mão do Senhor, né? Mas a diferença está aí. O que vem da mão de Deus? Irmãos, então, quando eu levo você para 2 Crônicas, capítulo 12, eu queria lembrar você uma história aqui, e olha como Deus faz com o povo, para que o povo entenda como é importante e bom servi-lo. Lá em 2 Crônicas 12, nós temos a história de um rei chamado Roboão. Ele é filho, né, de Salomão. Assim que Salomão morre, ele assume. Ele começa a reinar, então, nos chamados 10 tribos e meias, né, o reino foi dividido depois de Salomão. E aí no versículo 1 lá do capítulo 12 de 2 Crônicas, diz que esse Roboão deixou a lei do Senhor. Abandonou o caminho de Deus. Abandonou tudo aquilo que tinha sido visto e aprendido pelo seu pai, um homem abençoado que viu um reino próspero. Ele escolheu, irmãos, não servir a Deus, mas sim aos deuses daquela terra, que Deus já tinha alertado que não fizesse. E aí a palavra de Deus vai dizer para a gente no versículo de número 3 do capítulo 12, que ali vai se levantar como julgamento da parte de Deus, Sisaque. Sisaque era rei do Egito. Irmãos, e contra Roboão subiu 1.200 carros de guerra, mais 60 mil cavaleiros, para que pudesse ali Deus exercer o seu juízo através daquele inimigo. E quando a gente começa a acompanhar o agir de Deus naquele povo, por causa disso, no versículo 5, por misericórdia, Deus levanta um profeta. E o profeta Semaías vai a Roboão. E ele vai com o seguinte dizer, assim diz o Senhor, vós deixastes a mim, pelo que eu vou deixar vocês na mão de Sisaque. A entrega, a promessa de Deus é de entrega. Olha, vocês vão sentir o que é servir a qualquer outro ser, a qualquer outro homem, a qualquer outra entidade. A diferença, irmãos, é incomparável. Quando olhamos isso, irmãos, a feliz conclusão dessa história, no versículo 6, diz que Roboão e os seus príncipes se humilharam. E pensando e refletindo sobre aquilo, irmãos, o Senhor, na sua justiça, na sua santidade, irmãos, nós observamos que eles reconhecem, o Senhor é justo, o Senhor é justo.
Quando o Senhor viu, irmãos, que eles se humilharam, quando a gente chega no versículo 7, a palavra de Deus diz: vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: em breve lhe darei socorro, para que o meu furor, que antes viria, não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Mas, irmãos, a disciplina a eles foi, no versículo 8 diz: porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a servidão e servir os reinos dessa terra. Servir ao Senhor e servir os reis da terra. Meus irmãos, em qualquer outro servir que não seja a Deus, você vai ver a diferença. O que a história aqui de Roboão nos ensina é que servir a Deus com alegria é importante, porque esse servir a Deus é um servir amoroso, de um Deus que abençoa, de um Deus que não está tirando, irmãos, mas está te dando, um Deus que não está te punindo, mas está te ajudando, está te abençoando. Nisso, irmãos, Deus deseja que saibamos a diferença entre servir Ele e servir a qualquer outro. Irmãos, e o mundo está cheio de pessoas que um dia, e talvez os irmãos lembrem de pessoas assim que serviram com vocês aqui na tua casa, na casa do Senhor. E hoje estão servindo a homens. Estão sentindo na pele o que quer ficar sem o amoroso servir a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, 30, Cristo nos chama: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Através disso, irmãos, nós podemos aprender que Deus, a todo momento, irmãos, nos momentos mais difíceis, mais complicados da nossa vida, por mais, às vezes, atribulados sejamos, nós podemos servir a Deus com alegria. Porque Deus é conosco. Deuteronômio 28, versículo 47 diz: porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade, olha, com alegria e bondade de coração, assim servirás aos teus inimigos. Meus irmãos, sabe por que a alegria ela é importante? Porque tudo aquilo que Deus pode deixar de fazer para a sua vida hoje, não é nada perto daquilo que Ele vai te dar na eternidade, da salvação que Ele já exerceu no seu coração. Deus pode não te abençoar em nada mais, querido, a partir de hoje para frente. Porque Ele já derramou a maior bênção que você podia ter e receber dEle, que é a salvação. A salvação. Então, a alegria, ela não se trata, irmãos, simplesmente de circunstância, trata-se sim do Deus que abençoa e age sobre a nossa vida. Irmãos, pensando nisso, um cristão sem alegria, ele é uma contradição, segundo as Escrituras, porque nós precisamos mostrar a diferença do mundo. Quantas vezes eu e você vimos como o Senhor age no coração, no consolo, em algumas dificuldades, na vida de algumas pessoas. E pensando nisso, eu queria levar você a entender rapidamente, irmãos. Irmãos, quando nós encontramos João, você conhece muito bem o evangelista, né? João, o escritor do evangelho de João, ele é conhecido como o profeta, ou o apóstolo, né? Do amor. Né? E ele vai falar sobre amor, as suas cartas falam sobre amor, e o amor é a marca aqui desse servo do Senhor. Irmãos, e quando em 1 João, capítulo 1, versículo 4, ele chama a atenção para a gente que Deus quer de nós e quer nos dar uma alegria completa. E esse é para o servir do Senhor. Mas quando nós vamos para o Evangelho de João, eu queria deixar aqui 3, irmãos, motivos ou 3 momentos que João descreve que Jesus falou de uma alegria completa que Ele prometeu para mim e para você. Nos servir com alegria. Então, irmãos, quando nós vamos em João capítulo 15, versículo 11, eu queria que você estivesse abrindo comigo esse texto. E deixando aí aberto. João capítulo 15, versículo 11. Onde o versículo 11 nós observamos aí, irmãos, que uma alegria completa de servir a Deus com alegria, ele provém de uma vida de intimidade com Deus e com a sua palavra. Quando o versículo de número 11 do capítulo 15 nos chama a observar o seguinte:
Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui nós observamos, irmãos, que firmar os passos na palavra e no conhecimento de Cristo nos chama e nos traz alegria. Nós observamos que a palavra lida aqui antes da mensagem foi lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o caminho, onde Cristo é aquele que é verdadeiramente, como João vai nos apresentar, o caminho, a verdade e a vida, né? Então, no capítulo 14 ele destaca isso. Nós precisamos entender que esse servir a Deus com alegria passa sim por um conhecimento de um Cristo que quer um relacionamento comigo, e ele é encontrado nas Escrituras. Ele é conhecido aqui, ele é apresentado aqui, irmãos. Tudo é por meio dele e para ele são também a minha vida e a sua vida. A vida da igreja baseia-se nesse Cristo que nós somos chamados a conhecer e a viver segundo a sua palavra, segundo o seu caminho apresentado nas Escrituras. Então, irmãos, Cristo é a raiz pela qual cresce a igreja e cresce também a minha fé e a sua fé. Ele é a rocha, ele é aquele que suporta, é aquele que é a base da minha fé e da sua fé. Então Cristo é importante, precisa estar presente a tua palavra na minha vida e na sua vida, para que isso seja realidade. Irmãos, sem palavra não há Deus, sem palavra não há salvação. É nela que se encontram as verdades do reino, é nela que eu me encontro como pecador, é nela que eu vejo também o Salvador, é nela que eu descubro as promessas que esse Salvador me faz. É a palavra de vida. Ele me chama a mim e a você a olhar para as Escrituras também como sendo essa fonte de alegria completa. Lembra do salmista lá no Salmo 1, versículo 2? Antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Irmãos, a palavra de Deus é tão importante para mim e a sua vida, que o maior capítulo das Escrituras é dedicado exclusivamente à palavra. O Salmo 119, todos os seus versos nos chamam a olhar para as Escrituras como fonte de vida, como fonte de arrependimento, como fonte de proteção, né, contra o pecado, como fonte, irmãos, de apresentação também do amor de Deus para conosco. Se eu e você abandonamos a palavra, nós abandonamos tudo. Mas eu preciso ter prazer nessa palavra. Eu preciso olhar para essa palavra com amor, entender que ela é verdade, entender que ela é, irmãos, a própria boca de Deus falando ao meu coração. Irmãos, eu e você precisamos entender que Cristo é, a todo momento, aqui que nós precisamos buscar intimidade. Você precisa conhecer mais esse Deus. E se você é um criterioso observador do tempo que nós vivemos, você pode ter certeza que você vai continuar encontrando em tudo que temos visto hoje, irmãos, indícios de que os dias estão chegando. O grande dia do Senhor, a volta daquele que buscará a sua igreja, está próximo. Está próximo. Quando observamos os sinais, quando observamos que a Escritura nos diz, Cristo está às portas. Mas, irmãos, eu queria deixar para você também, que aqui no mesmo Evangelho de João, só que no capítulo 16, versículo 24, também convido você a abrir. Nós observamos, irmãos, que Cristo também nos chama a atenção que, para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos entender também que servir a Deus precisa ser baseado na autoridade de Cristo sobre as nossas vidas, através das suas orações ouvidas. Deus ouve a minha e a sua oração, e o versículo 24 do capítulo 16 diz o seguinte, já que você está aí aberto a Bíblia, leia comigo, né? Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha, de novo a mesma expressão, alegria completa. E ele chama-nos então, irmãos, a observar que nada está fora do alcance da oração. O que esse verso diz é: tudo é possível para um Deus que ama aquele que serve. Então, quando olhamos para isso, irmãos, eu e você precisamos nos encher da alegria e servir esse Deus também com alegria, porque esse Deus é um Deus que não está longe, dando ordens ditatoriais sobre a sua vida, mas Ele está perto, te acompanhando, te amando e também chamando a você entender que Ele está com os ouvidos atentos para te ouvir.
Ele é, irmãos, aquele que inclina, aquele que o salmista fala que inclina os ouvidos para nós, né? Esse é aquele que, irmãos, por algum tempo pode não falar, mas não renega a oração do justo. Esse é aquele que, por algum momento, como foi na história do servo justo Jó, temente a Deus, que servia o Senhor, em algum momento não ouviu a resposta do Senhor, mas no tempo certo ele entendeu que Deus em todo momento estava ouvindo, e ali é atendido. Então, a oração, irmãos, espera respostas. O escritor, também cientista, Isaac Newton, ele diz que todas as minhas descobertas têm sido feitas em resposta às orações. A gente não está acostumado a ouvir isso nos nossos tempos. Cientistas hoje, muitos deles não temem ao Senhor, mas Isaac Newton, ele dedica a Deus cada descoberta que ele fez. E ele diz, foi tudo feito através das orações. Irmãos, não há prova mais adequada, irmãos, para confirmar a nossa alegria do que resposta favorável. Resposta favorável. Deus está alegre com você. Deus está alegre comigo. Deus responde às nossas orações. Porque quando Deus se alegra com um servo feliz, que o ama, que o serve com alegria, quer dizer que você agradou o Senhor. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse Deus, irmãos, Ele quer nos abençoar ricamente. Espiritualmente, Ele quer trazer ao seu coração essa paz bendita, essa certeza, essa alegria. Lembrando que isso é produzido por um crente fiel. Quando a gente vai em Gálatas, a palavra de Deus diz que isso faz parte do fruto do Espírito. A terceira, irmãos, e última que eu queria deixar para você nessa noite, para que a nossa alegria de servir ao Senhor com alegria nos traga essa alegria completa, nós precisamos entender quem é Cristo. Cristo é aquele que é o fiador das nossas vidas. Versículo de número 13 do capítulo 17, e já está aí aberto, né? É próximo, eu queria que você estivesse lendo comigo também. Versículo 13 do capítulo 17. Vamos ler? Diz assim, mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Irmãos, ele destaca que agora ele vai. Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos, nessa oração que ele faz, ele lembra aqui, recorda que uma realidade, o contrato, aquilo que foi confirmado, aquilo que foi pago, a dívida que Romanos fala que ele pagou por mim e por você, né? Aquilo que era o salário que eu merecia, que era a morte, ele foi lá e pagou por mim. E ele chama-nos então a atenção a entender, irmãos, de que ele vai, ele é o precursor, é aquele que nos transformou em herdeiros. Nós não somos, irmãos, nada mais que co-herdeiros, ou seja, nós herdamos com ele aquilo que ele nos prometeu, aquilo que ele pagou lá na cruz por nós, nos transformou também em co-herdeiros com ele. Então ele está destacando que é necessário que ele fosse, é necessário para que ele também naquele momento completasse a minha, a sua alegria. Por quê, querido? Porque se eu e você vivêssemos aí de uma vida sem, irmãos, a esperança de uma transformação, onde o meu pecado fosse apagado ou pago por Cristo lá na cruz, eu ainda continuaria sendo um pecador, eu ainda teria uma alegria falha. E na verdade Deus não tinha completado na minha vida e na sua vida o que realmente é importante. Irmãos, não é importante Deus apagar só o seu pecado aqui, mas Ele confirmar que isso será pela eternidade. O céu é a realidade para o cristão que crê, que serve, porque ele entende que, como Paulo vai falar em Coríntios, que por mais que a nossa vida aqui, irmãos, as nossas dificuldades, as nossas aflições que passamos nesse mundo, possam ser grandes, irmãos, nunca, em nenhum momento, em qualquer ser humano que passou sobre essa terra, vai se comparar com as bênçãos que estão por vir. O céu é incomparavelmente melhor do que isso. Ele nos chama a desfrutar disso, só que é aqui que nós alcançamos isso, irmãos.
É aqui que nós temos a oportunidade de amar esse Deus, de servir esse Deus, de mostrar uma alegria genuína na salvação que Ele nos oferece, de entender que a graça que foi derramada sobre nós lá na cruz, através do seu sangue, ela é definitiva. Você, querido, que serve a esse Deus com alegria, você não vai ser salvo, você é salvo. Eu não vou ser salvo, eu já sou. Você já é. Você já é um eterno. Você já goza da presença de Deus aqui. A gente tem quem que é o seminarista? Cara, ele, bom conhecedor de teologia, né? É o famoso já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não como será, né? Nós já somos, irmãos, resgatados. Nós ainda, irmãos, nós já somos limpos, mas não como será lá. Lá é tudo na maior das expectativas que o ser humano pode ter. Aqui é limitado. Então é o que a gente chama na teologia, você não estudou e vai estudar ainda, o famoso já e o ainda não. Tudo aqui, nós vamos experimentar no céu, nós temos em pequena essência aqui. Em pequena quantidade, comparado àquilo que será perfeito e virá. Então, querido, não existe nada que possa tirar a alegria do servo de Deus, apenas uma coisa que a Escritura nos fala. Apenas Isaías 59, versículo 2, nos chama a atenção para uma coisa que tira a minha e a sua alegria. O que pode tirar a minha e a sua alegria, irmãos, se encontra lá e diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os meus pecados fazem separação entre mim e o meu Deus. A única coisa que te separa do Senhor é o pecado. Meu irmão, a gente vai viver nesse mundo experimentando alguns momentos de muita comoção diante de Deus, como a gente vai, por exemplo, observar o Salmo 51, causado pelo pecado na vida de um homem que se arrepende. Salmo 51, irmãos, é um salmo ousado de Davi. Ousado de Davi, porque Davi, ele se propôs a deixar para nós ali um salmo que escancara para que todos pudessem ver o seu pecado. O homem que agradou a Deus, que é chamado e conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele, irmãos, naquele salmo, Salmo 51, que é provavelmente a mais perfeita declaração de confissão que nós vamos encontrar nas Escrituras, no versículo de número 12, ele faz a seguinte petição: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Meu querido, eu não sei como está a tua vida hoje, se as circunstâncias abalaram a sua fé, ou se o pecado tirou a tua alegria de servir a Deus. O que nós observamos Davi dizendo aqui no Salmo 51 é que isso acabou com a sua alegria. E ele clama ao Senhor: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria na salvação. Eu queria que você estivesse nesse momento curvando a sua cabeça. E nós vamos orar. E querido, se tem alguma coisa que precisa ser colocada diante do Senhor nessa noite, confessado, eu queria te dizer que você pode sair daqui fazendo como Davi, o mesmo clamor: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Se o pecado tirou isso de você, querido, a palavra de Deus diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. Curva sua cabeça, oremos. Abre teu coração para o Senhor. Clame a Deus: Senhor, eu quero voltar àquela alegria, aquela vida feliz que eu tinha com o Senhor, aquele servir com alegria. E eu confesso diante do Senhor meu pecado. Fale com Deus. Abra teu coração. Oremos. Pai de amor, ó Deus, nós
presenciamos aqui, Pai, que nós somos chamados a servir ao Senhor com alegria. Ó Deus, e nesse instante, Pai, que Deus, refletindo sobre aquilo que pode nos tirar essa alegria completa, ó Deus, que o Senhor tem nos oferecido, Pai, diante da Tua palavra, diante, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito por nós, atendendo o nosso clamor, as nossas orações. Ó Deus, diante também, Pai, dessa ciência que temos, Pai, de que o Senhor é o fiador das nossas almas. Nós, ó Deus, nesse momento clamamos ao Senhor, Pai. Assim como João nos fala que Cristo é o nosso advogado, ó Pai, é a Ele que nós clamamos, ó Deus. Ao advogado, Pai. Aquele, ó Deus, que se propôs, ó Deus, a julgar a nossa causa, Deus. E se porventura nós pecarmos, ó Deus, aquele que é fiel e justo, perdoaria os nossos pecados. Ó Deus, nesse momento, Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus, que ouça a oração do Teu povo. Ó Deus, e também queremos, Deus, nesse momento, fazer nossas as palavras de Davi. Senhor, restitui-me a alegria da Tua salvação. Que possamos sair daqui, Senhor, não para retornar para servir ao Senhor aqui, mas aonde estivermos, sirvamos ao Senhor com alegria. Ó Deus, restitui a alegria da nossa salvação, Pai. Deus, se tem alguém aqui que foi e teve essa alegria maculada pelo pecado, Pai, que o Senhor, Deus, possa assim lavá-los, purificá-los pelo Teu sangue. Ó Deus, se alguém também, Pai, tem passado por momentos difíceis, Pai, e isso de alguma forma, Deus, trouxe medo, abalou, Pai, a fé, Deus, fortalece a fé desses irmãos. Nós somos frágeis, Senhor Deus. Mas assim como os discípulos clamaram, Senhor, aumente-nos a fé. Ó Deus, nós clamamos também, aumente a nossa fé, Pai. Para que nós possamos continuar firmes, andando pelos Teus caminhos. Obrigado, Deus, pela Tua igreja, Pai. Que durante todo esse tempo aqui tem, ó Deus, servido ao Senhor com alegria. Ó Deus, e louvo o Senhor, Pai. Glorificado seja o nosso Deus. Porque, Pai, eu como servo do Senhor tenho visto aqui nessa noite a se servir, Pai. Ó Deus, bendito és. Continue, Deus, abençoando e capacitando-nos, ó Deus, a todo tempo, Pai. Para que nós possamos sempre chegar diante do Senhor, Deus. Renovados e firmados, ó Deus, naquilo que é o nosso dever de servir ao Senhor com alegria. Nós oramos, gratos a Deus, em nome de Jesus. Amém.